Olá, meus amigos, voltamos com mais assunto sobre homossexualidade e espiritismo para vocês. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade, o espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos, não é? Nosso objetivo com essa série é esclarecimento, esclarecer a mim, a nós, a todos os nossos irmãos e as pessoas que têm o mesmo interesse nesse assunto que a gente. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença, Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, amar os nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7, né? Os nossos irmãos, que é um número simbólico, é uma metáfora, assim, devemos perdoar sempre, né? Não julgar para não sermos julgados, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não é mesmo? Então, é plantando que a gente vai ter que colher, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você anda plantando, não é? Bom, vamos à nossa leitura, que a gente está usando o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, né? E hoje a gente vai lançar a pergunta para reflexão, que é: ao que se associa o conceito de bipolaridade em sexualidade? E aí, Zalmino nos diz assim: em sexualidade, o conceito de bipolaridade associa-se naturalmente ao de permuta de energias entre os agentes envolvidos no processo sexual. Todavia, esse intercâmbio energético nem sempre ocorre. Com efeito, basicamente, 3 tipos de situações podem ser detectadas no relacionamento sexual. Assim, pode ele acontecer sem o envolvimento real de uma das partes, satisfazendo momentânea e aparentemente somente um dos parceiros, não passando muitas vezes de uma mera aventura genital, em que prevalece unicamente o interesse pela satisfação sensorial própria, não importando a situação da outra parte. Em tais circunstâncias, obviamente, em que o ato sexual tem a marca do egoísmo, da despreocupação com a sensibilidade alheia, não há que falar em reciprocidade ou troca de flúvios, mesmo que a excitação de uma das partes possa resultar na emissão de energia, essa não é absorvida pela outra, que, dessintonizada, permanece sem a resposta que poderia confortar magneticamente o processo. Outro tipo de relação diz com a participação interessada de ambos os agentes, buscando o prazer da descarga orgástica, mas com escassa afetuosidade. A atração que se exerce, nesse caso, relaciona-se mais com o magnetismo animal do que com o espiritual. Mas, de qualquer forma, a troca e compensação energética, permuta revitalizante de recursos bioeletromagnéticos que podem se misturar a conteúdos de energia mais espiritual, de acordo com a afetividade, que eventualmente presida tal relacionamento. Ao que parece, a grossa maioria humana, por própria condição evolutiva, exerce assim a sexualidade, em níveis primários de mera satisfação pessoal ou seja existente algum interesse de caráter afetivo entre as partes, em condições de pouco amor, a dizer, de escassa espiritualidade. Não sem razão, escreve o iluminado autor espiritual André Luiz, por Chico Cândido Xavier, que tão alvitado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados na Terra que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres salienta o celebrado instrutor, se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações,
dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Trata-se num domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. E acrescenta: o amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham, de fato, aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Isso está no livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito de André Luiz, 25ª edição da FEB, citação da página 98 a 99, capítulo 13. Bom, num terceiro e raro tipo de relacionamento de natureza superior, a comunhão sexual já acontece sob o influxo amoroso, delicado e puro dos envolvidos. O sexo, então, em não se confundindo com o amor, é, nesse caso, por ele, impregnado, sublimando-se a função procriadora. Nesse tipo de relação, a sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. E também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades. Isso também está no livro Missionários da Luz, não é? Na página 200, que, sustentado pela simpatia, pelo afeto, revigora os espíritos, alimentando mentes e corações. E em nota, aqui ele diz o seguinte: diante dessa realidade é fácil compreender o surgimento de teorias como a da libido, estabelecendo que a conduta do homem é basicamente determinada pelo instinto sexual, não é? Bom, só um momento. E aí ele continua dizendo assim: se nos processos mais primitivos entram em jogo os centros coronário e cerebral, estimulando o centro genésico e convocando o equipamento neuroendócrino a respostas que dizem com o intercâmbio sexual em nível meramente biológico, onde só o prazer sensorial é buscado, fato diferente ocorre nas relações em que o amor já começa a prevalecer, quando aparece também significativamente a atividade do centro cardíaco, unindo perispíritos e propiciando amplas compensações vitais, magnetismo animal e psíquicas, magnetismo espiritual. Quando o ser humano chega a esse nível de relacionamento, evidentemente, já se encontra em condição respeitável, embora um estágio superior ainda o aguarda, em que a união sexual orgânica, como é conhecida, deixa definitivamente de ser importante. André Luiz, mais uma vez, ilumina admiravelmente o tema pela mão de Francisco Xavier na seguinte citação: os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Bom, para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atributos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. E aí, isso está no livro também Missionários da Luz, né? Escrito pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a 25ª edição, página 202, capítulo 13. Bom,
Lições como estas facilitam-nos entender as revelações acerca de espíritos desencarnados mais evoluídos que já têm em si desativados os centros genésicos e gástricos, mostrando, de outra parte, significativo desenvolvimento funcional dos centros superiores. E aí, entre parênteses, ele coloca: especula-se a propósito que em regiões diferentes da Terra, mundo de expiações e provas que a Terra é, conforme Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, número 4, que diz a encarnação dos espíritos já por suas próprias condições perispirituais, a refletirem as do planeta em que estagiam, dispensaria o contato sexual como conhecido, bastando a vontade amorosa dos pais em processo de profunda comunhão mental e afetiva, para que se organizasse a nova estrutura capaz de servir ao reencarnante com densidade ao que se presume diferente da do corpo físico. Bom, e aí ele coloca também em nota o seguinte: cientistas que estudam a evolução constatam no processo de desenvolvimento um encurtamento na cauda dos animais, notando como sinal desse fenômeno que os antropóides, agora classificados como humanoides, já não existe o rabo, né? Recentes estudos mostram que na evolução do homem, desde o Australopithecus afarensis, esse encurtamento já atinge a própria coluna, ao mesmo tempo em que aumenta o tamanho do lobo frontal. Tal fato, a mostrar o próprio desenvolvimento do perispírito, indicaria, obviamente, uma clara tendência à valorização das funções psiconervosas superiores, em detrimento de outras em regime de desativação ou extinção. Nessa linha, faço entender como, com o tempo, o avanço da alma correspondendo, no plano psicossômico, ao aprimoramento dos centros coronário e cerebral, poderia até simultaneamente refletir-se numa progressiva alteração funcional do centro genésico. Bom, nessa direção compreende-se também outros aspectos relacionados com a sexualidade, como a compensação da afetividade sexual física pela atividade psíquica criadora, especialmente pelo exercício da caridade, com resultados altamente proveitosos para o equilíbrio psicossomático do agente. E que, em vez de canalizar sua energia para o ato sexual, com apoio no centro genésico, em regime, às vezes de permuta magnético vital, o indivíduo em programa de disciplina sexual, entregando-se ao trabalho de ajuda aos semelhantes, não só pode colher as vibrações de gratidão dos beneficiados, como principalmente os contingentes energéticos que lhe são outorgados pelos espíritos superiores, revitalizando-se de forma muito mais substancial do que em qualquer ato sexual, quando acontece, além de sensibilizar-se perispiritualmente rumo a novas e superiores percepções e sensações. Esse tipo de comunhão espiritual, em que o ser, dispensando o emprego físico de parte de sua vitalidade psíquica sob a moldura de sexualidade, consegue abrir-se inteiro para os outros, é, aliás, desde muito conhecido, como mostra a literatura de todos os tempos, contando a história de místicos e nobres cultores da mente e do sentimento que se nutrem apenas do bem que semeiam. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, dá sua curtida nele, para a gente receber o seu feedback, que é muito importante para o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixa suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo, porque a sua pode ser a minha, pode ser a dos nossos amigos. Se você acha esse conteúdo importante e necessário, compartilhe com as pessoas que têm o mesmo interesse que você, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. A gente fica por aqui. Aperta o sininho no YouTube para receber as notificações. A gente fica por aqui por hoje. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. E tchau, tchau.